Boa tarde a todos, obrigado, Daniel. Natália, anda uma para frente, por favor. Vou começar a minha parte. Não podia deixar de aproveitar a oportunidade. Eu gosto de mostrar esse gráfico de vez em quando, mas há anos que o que a gente vê é o contrário, né? O Brasil sempre lá para baixo, pior moeda, pior bolsa, tem sido assim já há muito tempo. E em janeiro a gente teve assim uma situação que foi totalmente contrária, né? O Brasil teve aí descolou bem do resto, foi uma bolsa assim que outperformou, super emergente, desenvolvido, o real também, e o resto, principalmente Estados Unidos, né, sofreu bastante aí nesse começo de ano. E o interessante é como que isso acontece à luz desse cenário aí que o Daniel descreveu, né? Seja na parte econômica, o que nos espera esse ano é um ano mais difícil, né? Menos crescimento, um juro muito mais alto, um juro real mais alto que vai apertar condições financeiras, uma inflação que assim tá dando muito trabalho, né? A gente olhando o preço de commodities, elas voltaram tudo para o máximo, né? Então, apesar do câmbio estar um pouco mais comportado, as commodities continuam subindo. Então, do ponto de vista econômico, vai ser um ano mais difícil. Do ponto de vista político, eu acho que pior ainda, né? Então, teve aí uma discrepância entre cenário e comportamento dos ativos. Eu acho que isso aí assim, é normal, ou seja, na gestão, você, assim, o cenário é importante para te dar o norte, né? Para onde que a gente tem que assim, ir mirando, mais timing e posicionamento vem muito também de nível de preço e técnicos de mercado. E com técnicos de mercado, a gente costuma tentar ver assim, se as posições estão muito... assim, se o mercado está todo na mesma posição, se o mercado já está, como a gente fala, crowdado, né, congestionado em certas direções, isso aí normalmente tem quase tanto peso, ou no curto prazo, até mais peso, do que a parte do cenário assim mais médio prazo, né? Então, se puder andar um slide para frente, eu entro agora já no um pouco que foi o mês para nós em termos de carteira de fundo e basicamente, apesar dessa visão aí um pouco mais negativa para cenário, o fundo performou bem, seja no mercado de moedas, seja no mercado de ações, cupom, etc., né? E acho que muito mais porque demos mais peso aí para essa parte de técnicos e preço, nível de preço, e uma preocupação um pouco menor com o cenário, pelo menos para o Brasil, né? Acho que lá fora o cenário assim estava relativamente bem mapeado. Acho que a novidade do mês aí foi realmente o Fed que mostrou que vai acelerar, né? Vai acelerar no começo do aperto, na velocidade, na redução do balanço, e acho que isso começa a gerar alguma perturbação lá fora, mas acho que assim, mesmo lá fora a gente vinha terminou o ano com um múltiplo muito alto, né, na Bolsa Americana, vis-à-vis um ano que agora vai ter condições financeiras apertadas e crescimento de lucros menores, né? Sei lá, o ano passado cresceu em torno de 40% até mais 40% o lucro médio lá da Bolsa Americana. Esse ano vai cair, vai crescer, a gente tem visto de 5% a 12%, então já é aí um outro nível de crescimento, mas cresce, né? Não é, a gente, de vez em quando houve aí uma certa preocupação com recessão. Acho que os Estados Unidos ainda vai crescer acima do potencial esse ano e o ano que vem, a menos que o Fed assim, erre na calibragem. Então, aí tem um pouco de ciência no que ele vai fazer para tentar reduzir essa inflação, reduzir a demanda lá, que, na verdade, o que explodiu foi a demanda, né? O supply cresceu também, mas o supply está crescendo, assim, nos últimos 2 anos, 5%, a demanda está crescendo 20%. Esse desequilíbrio
gerou aí essa pressão de preços, e tem a parte também, assim, o que está afetando bem o supply é que você está também com o mercado de trabalho muito apertado, né? E aí tem várias explicações, a gente até já conversou sobre isso, mas, enfim, acho que esse aperto um pouco maior e múltiplo, estavam muito exagerados, acabaram levando os Estados Unidos aí a passar por esse movimento de correção. Acho que vai ser um ano lá um pouco, do ponto de vista de bolsa, que vem assim, de 3 anos muito fortes, né? Vai ser um ano um pouco diferente, com altas e baixas. Como eu falei, a gente não espera recessão nem nada, mas a gente espera, sim, um nível de múltiplo diferente do que vinha sendo. Tá? Não vai mais ser 22, acho que você vai voltar a trabalhar em torno de 18, que ainda é um pouco acima da média histórica, né? Mas que limita, eu acho, um pouco o upside vis-à-vis do que aconteceu nos outros anos. Dessa maneira, assim, a gente, um pouco como o Wix falou, uma visão muito construtiva com a Europa, que, ao longo do tempo, foi ficando muito para trás dos Estados Unidos, do ponto de vista de valor de mercado, de múltiplos e também de crescimento. Esse ano, acho que vai ter aí uma maior convergência, né? Então, a nossa carteira de bolsa lá fora refletiu um pouco isso, né? A gente veio comprado em bolsa europeia e na americana as ações, vamos dizer, um pouco mais ou um pouco menos dependentes de tanto crescimento e menos dependentes de um juro mais baixo, mais geradoras de resultado no momento presente, né? E do outro lado, na parte vendida, principalmente empresas pequenas, empresas de tecnologia pequenas, etc. E no final, mesmo sem aí ter que fazer um grande direcional, porque a gente não queria entrar assim com um direcional grande no momento em que você começa a dar um aperto nos juros, né? A parte externa acabou contribuindo mais ou menos com metade desse resultado aí que a gente vê em ações. O resto veio da bolsa local, mais ou menos com a mesma estratégia, né? Um direcional menor, mas uma exposição maior a empresas mais sólidas na ponta comprada e empresas pequenas, e muitos desses IPOs nos pareceram com preços exagerados que vieram do ano passado, toda essa empresas mais dependentes do consumo local, tudo isso na ponta vendida, e acabou aí também tendo um resultado positivo. Obviamente, na bolsa local a gente começou até o mês com um direcional maior, né? E acho que assim, por que a bolsa subiu num cenário econômico um pouco mais confuso? Acho que porque assim ela terminou o ano muito abaixo de qualquer outra bolsa do ponto de vista de múltiplos, né? A gente estava vendo a bolsa aqui com múltiplos entre 7 e 8, com os emergentes em 12 e os desenvolvidos em 20, né? E acho que, ao virar o ano, os próprios estrangeiros que precisavam alocar falaram: pera, isso aqui, bolsa está, em termos de múltiplo, no mesmo nível que estava na época da Dilma, quando estava tudo explodindo, e a gente não está numa situação dessa. A gente tem uma balança comercial super forte, a gente terminou com superávit fiscal. Então, tem um governo confuso, um governo que, assim, hoje a agenda é só a reeleição, quer dizer, a agenda liberal, aí, aquela agenda que foi comprada pela população em 2018, meio que está de lado, né? Mas, mesmo assim, não justificável, eu acho, um múltiplo tão baixo, e acho que isso que está por trás dessa entrada muito grande de recursos de estrangeiros, que acho que é o que fizeram essa bolsa aí vir buscar os 113, 114 mil, que me parece já um nível justo também, né? A gente achou que, quando os juros aqui começou a subir, os 130 por 115 era só um ajuste a essa nova condição financeira, mas os 115 por 102 que a gente viu, acho que teve muito de venda de investidor local, de saque de fundo de ações, de saque de multimercados, que acabaram levando a uma venda até forçada do ponto de vista de preço de carteira de ações, e acabou assim levando a bolsa para um nível, eu acho que muito abaixo em relação a todo o resto
do mundo, e acho que os estrangeiros perceberam isso, e a gente teve aí um dos janeiros mais fortes em termos de entrada de capital, mas assim, realmente o fluxo foi muito na parte dos estrangeiros. A gente estava na cabeça que a Bolsa deveria ficar entre 102, 110, 112, e foi assim que a gente veio operando. Hoje a posição de Bolsa ficou bem menor, né? A gente está aí, do ponto de vista de direcional, tem em torno de, estou falando aqui da D'Artagnan, quem tem aplicações no Portos é mais ou menos hoje uns 70% a mais de risco, tá? Mas hoje o D'Artagnan já foi enquadrado na parte de bolsa 4,5% no mercado local, lá fora 1%, então a gente está aí com um pouco menos de 6%, porém um gross de 30%, né? Ou seja, a gente tem aí hoje uma gestão que está mais focada nas posições compradas contra as posições vendidas e menos no direcional, justamente porque nesse nível aí dos 113, 114, nos parece um patamar em que o direcional tem que ser reduzido. Em corrigindo, que é o que a gente espera, alguma correção até uns 108, 107, esse direcional volta a ser aumentado. Tá? Moedas, do ponto de vista do, assim, isso aí também, esse 120 bases que a gente está vendo para moedas, tem 2/3 aí foi de real, né, dólar real, e o resto foi de moedas, outras moedas de externas, né? E no real, assim, basicamente, a gente, dezembro, inclusive, o resultado também foi forte, porque a gente tinha um pouco a leitura que ia sobrar dólar no último dia, porque o Banco Central estava vendendo dólar para o último dia em função daquele enquadramento do overhead dos bancos. Realmente sobrou, né? E o dólar caiu quase 2,5% no último dia, no último pregão do ano. Aí, na virada, não só contra o real, mas contra todas as outras moedas, você tinha no mercado aquele código que não vai ser um ano de dólar forte, dólar forte. Aí entra a segunda parte do técnico, acho que tinha assim, um consenso e uma alocação geral no mundo muito grande em compra de dólar. O dólar subiu na primeira semana, depois caiu nas outras 2,5 semanas, né? E contra todas as moedas no geral e contra o real também. Foi quando a gente voltou a fazer essa posição vendida em torno dos 5,70 e meio que carregou até agora. Agora já está um pouco reduzido, nós chegamos a ter uns 22% de venda de dólar contra real. Essa posição hoje está em 12%. Sazonalmente, assim, uma parte disso foi o dólar fora, eu acho que a outra parte é o juro fazendo o seu trabalho, né? Eu acho que parte das perdas que o real teve em 2020 vieram aí, 20, 21 também, vieram dos juros, né? Aqui o juros estava muito baixo, e acho que hoje o juro aqui está muito alto, principalmente se comparado com o juro no exterior, né? Então, acho que isso começa assim, ter um peso, a gravidade dos juros começa a se fazer presente no dólar contra o real, e isso também meio que ancorou, assim, a moeda está com menos volatilidade e muito mais comportada, né? Eu acho que, assim, agora, nos próximos meses, temos a entrada de safra, começa a ter deveria ter um fechamento de câmbio mais forte pela soja, etc. Temos que ver o que os investidores estrangeiros vão fazer. Eu desconfio que eles não, essa compra toda que a gente viu em janeiro não deve se manter no mesmo ritmo para os próximos meses. Então, acho que você pode ter um certo equilíbrio, por isso que nossa posição também já foi um pouco reduzida, mas acho que vai ser um ano bem volátil. Mas, seja a bolsa, seja câmbio, eu não acho que assim o cenário de eleição hoje está fazendo muito preço, né? Isso que a gente ouve alguns analistas de que talvez o Lula seja mais moderado, por isso que o mercado está melhor. Eu assim dou muito pouco peso para isso, tá? Eu acho que a gente ainda vai ter as dores ou não, né? Vamos ter os efeitos do cenário eleitoral mais para frente. Acho que agora o que
que tem, assim, principalmente no dólar real, que tem comandado, tem sido esse fluxo de estrangeiro e os juros. Tá? Em relação às moedas lá fora, que assim, responderam por um terço dessa contribuição aí, basicamente, a gente ganhou dinheiro com franco suíço, com iene e com dólar canadense. Tá? E hoje a posição, só que não necessariamente as três na mesma direção. Né? A gente hoje está com a posição comprada, e a nossa maior posição hoje é dólar canadense, tem em torno de 9%, depois, e aqui são basicamente duas razões. Uma, é uma moeda que responde bem a petróleo em alta, e como a gente diminuiu nossa posição de petróleo, daqui a pouco eu comento, e o dólar canadense tinha apanhado bastante depois que o Banco do Canadá, uma semana atrás, decidiu não puxar os juros que o mercado esperava, né? Ele estava em 20, em 24,5, 25, foi para 28, a gente aí montou a posição. Essa posição hoje é a maior posição comprada, depois tem o iene, e aí o iene foi mais em função de preço, porque ele chegou aí para 116, junto com, assim, é uma moeda que se comporta bem em momentos de risk-off. Como a bolsa bolsa lá fora um pouco mais arredia, a gente calibrou um pouco mais no dólar iene, e na parte, vem aí depois tem um pouco de dólar australiano e dólar da Nova Zelândia, né? E na parte vendida, o que a gente tem é o franco suíço, tem aí em torno de 3%, tem 4% de México e um pouco de ZAR também. O net dessa carteira de moedas ainda é uma posição net dólar vendida em torno de 10% do fundo. Tá? Agora, o dólar, acho que ele vai ter um comportamento diferente do que ele vinha tendo, porque, apesar do Fed estar se preparando aí para começar essa normalização monetária, talvez até de uma maneira mais rápida, tem alguns bancos que já estão, né, nesse processo. Nova Zelândia já está, hoje a Inglaterra puxou de novo. Então, assim, o Fed não está mais sozinho. Você tem na parte do crescimento, esse ano a gente espera que até o Japão cresça mais que os Estados Unidos, então você também tira um pouco dessa força. E acho que o terceiro, e é o que mais está dando para, assim, olhando o comportamento dos mercados, assim, um fator grande é assim, que está saindo dinheiro da Bolsa Americana, né? Então, esse dinheiro que sai de lá, que inclusive está um pouco por trás dessas realizações grandes que a gente tem visto, acabam indo para outro lugar e muitas vezes em outras moedas, né? Então, meio que para moedas é isso. Só completando com commodities que eu comentei, a gente vinha com uma posição comprada em petróleo, nesses níveis aí que está chegando 90, a gente hoje tem lá só opções de compra um pouco para cima disso, e meio que trocou do ponto de vista de instrumento o petróleo direto, que já está nos 90, que era o target, né, para o dólar canadense. E se continuar tendo um movimento de alta, isso ajuda a moeda, se não, acho que nesse nível também o Canadá se beneficia, e acho que o Banco Central do Canadá, na próxima reunião, vai puxar juros. Então, acho que ele tende a voltar para os níveis que ele estava 2, 3 semanas atrás. Depois, a próxima linha aí que foi bem, e aqui não mudou muito do que a gente tem conversado nas outras reuniões, né? O cupom cambial, que é como a gente tem meio que representado a nossa visão de alta de juros lá fora. A gente preferiu fazer, do ponto de vista de taxas em dólar, fazer via o cupom cambial, que é a taxa em dólar aqui no mercado local, porque justamente eu venho comentado, a taxa aqui estava com um spread em relação à taxa lá fora muito baixa, então a gente achava que aqui teriam, na prática, 2 vetores, e isso tem funcionado. Além desse tomado via cupom cambial, em vez de estar tomado em juros americanos, a gente também tem uma posição grande de inclinação aí, né? Acha que a curva inclina, principalmente no 1 ano contra 2 anos. Né? Então, isso aí um pouco funcionou ao longo do ano e funcionou no mês de janeiro.
Em relação aos juros lá fora, o que a gente tem é basicamente Europa, quer dizer, dentro dessa visão de que a Europa vai ter uma performance econômica melhor, a Europa cresce, acho que você tem, e hoje, um pouco que o Banco Central Europeu foi nessa direção, talvez ele tenha que antecipar um pouco o movimento de normalização da taxa de juros ele também. Vamos lembrar que a Europa está com juro negativo ainda, né? A Suíça está mais negativa, uma das coisas que ajuda aí, né, nessa posição também, né? Mas a Europa toda está com juro negativo, acho que isso vai ter que começar a ser revisto. Estão rodando aí com inflação em 5%, sabe que o pessoal do norte já começa a ficar nervoso, né? Então, acho que e as curvas hoje abriram bem na Europa em função dessa reunião do Banco Central. Eu acho que, assim, do ponto de vista de carteira, do que contribuiu positivamente foram essas linhas, aí tem aí a linha do juro aqui dentro, que foi um mês em que você, assim, o juro continuou subindo, né? A gente até tem tido muito pouca posição no mercado de juros, mas, ainda assim, o que teve acabou em janeiro atrapalhando um pouco, porque subiu o juro real, subiu o juro nominal, e o que a gente assim mais estava concentrado, e agora a gente também teve que reduzir bem a posição, foi a inflação implícita, porque o governo está nesse ativismo todo de querer canetar, não sabe se caneta combustível, se caneta energia, então fica muito difícil assim operar a inflação num ambiente em que você está ali na mão da caneta do governo e do Congresso. Então, a gente também está reduzindo um pouco aí. Fomos para esse Copom com uma posição aplicada na parte curta, e tinha alguma opção de vendida na de 150, então, hoje até o resultado está sendo favorável nesse livro aí de renda fixa local, mas, assim, posições não tão muito grandes, porque a gente não conseguiu ver a inflação está sendo mais persistente do que a gente estava até esperando, né? Então, como eu falei agora, commodities voltaram para as máximas, tá? Então, tudo isso acaba dificultando. A única coisa que tem jogado a favor é o câmbio, vamos ver se ele fica comportado aí por mais um tempo. Bom, acho que, da minha parte, é isso, aí eu, Daniel, ficamos à disposição para perguntas. Obrigado, Calabrese, obrigado, Wix. Bom, agora se o pessoal tiver pergunta, pode mandar para a gente aqui pelo Q&A. A gente já tem algumas perguntas, tá? Eu vou fazer, provavelmente vocês vão se dividir aí na resposta. A primeira é relacionada a juros, o que mais chama a atenção ou o que mais nos preocupa, né? Os níveis atuais, na verdade, essa pergunta ela divide em duas, tá? Níveis atuais, especialmente do juro real em 5,5 ao ano, bem acima do crescimento potencial da economia. Acho que a gente pode responder em partes, né? Que acho que talvez o Wix pode falar um pouco, e aí a segunda pergunta aqui de juros eu passo para o Calabrese. Mas, no final, qual que é a pergunta, Natália? Desculpa. Vamos lá, vou repetir. Duas coisas. O que mais nos preocupa? Os níveis atuais dos juros, especialmente o juros real, em 5,5, acima do crescimento potencial da economia, ou a inversão na curva nominal de 2 e 10 anos, DI de 24 em 11,2 e DI de 31 em 11,2. O que mais nos preocupa ou o que mais chama atenção? Quer que eu responda, Wix? Eu acho assim, o juro real a 5,5, realmente ele hoje acho que reflete bem essa guinada mais populista e menos fiscalista aí da parte política do governo, né? Então você tem de um lado a economia tentando segurar do jeito que pode, e o Guedes nessa está cada vez mais sozinho, né? Toda semana ele perde 2, 3 pessoas seniors lá da equipe, né? E acho que isso, muito essa frustração de abandono da agenda por parte do governo. Então, quando você pensa que a situação fiscal, do ponto de vista de agenda, como eu falei, a gente terminou o ano
uma situação assim com superávit melhor do que todo mundo projetava, né? Então, o Guedes conseguiu segurar lá no peito de aço. Mas, enfim, a agenda que o governo parece seguir agora é muito ruim para o fiscal, é de deterioração fiscal, mexeram com o teto no negócio dos precatórios, etc. E acho que isso foi pondo prêmio nos papéis de juro real, né? Mas eu acho que, assim, na crise de 2008, que foi assim muito mais, diria, muito mais forte, nós chegamos a ver o juro real tocar 11% e logo voltar para 6, 7. Então, me parece que assim, você está muito perto do que seria o máximo num cenário em que você, num cenário que você não exploda o fiscal, ou seja, se assumir um novo governo com uma agenda de volta a TJLP, volta a financiamento de bancos públicos a taxas subsidiadas, volta a gasto em infraestrutura, volta investimento das estatais de maneira desenfreada, bom, aí realmente esse juro real vai subir mais ainda, né? Mas se você tiver uma coisa mediamente controlada, eu acho que ele deveria voltar um pouco, tá? Ou seja, não me parece que assim, 5,5, 6 seja um nível de equilíbrio no longo prazo. Até como quem fez a pergunta falou, poxa, é uma coisa até muito acima do crescimento da economia, em algum momento você vai para a inadimplência, né? A segunda parte, que você podia repetir, Natália, da curva de juros? Você está no mundo. Desculpa. Então, aqui a pergunta é para juros. O que mais nos preocupa, os níveis atuais você já explicou. Agora, a questão aqui que ele coloca também é sobre a inversão na curva nominal de 2 e 10 anos. O que você acha disso? Eu assim, a parte mais longa, ela implica em tanta incerteza, né, que fica um pouco mais difícil de ter uma opinião muito convicta. Eu acho, sim, como é que eu olho para a curva? Eu olho para a curva na parte um pouco mais curta. A gente hoje tem a posição grande, razoável, no setor 23, 24 e 25. A gente está aplicado no setor 23, 24, nesse FRA, e tomado no 24, 25, porque a gente acha que assim, esse 23, 24 está muito acima do 24, 25. Fazer isso na parte mais longa, com essas incertezas todas de eleição e de quem vai ser o governo e qual vai ser a agenda, né? Até do governo atual, a gente não sabe mais qual é a agenda. Então, esse prêmio até parece assim uma inversão que em algum momento pode ser, quando você pensar em hedges para enfrentar o cenário mais para frente, eu acho que pode ser até uma das alternativas, acho. Entendeu? Você ir para a parte mais longa, se ela estiver muito abaixo da parte mais curta. É normal, como você está no final do ciclo, você tem que ter um calombo agora e depois, em algum momento, ele vai ter que começar a normalizar. A gente não dá para seguir, acho que o juro de equilíbrio não é 7, né? Acho que quando o Wix fez a conta a última vez, acho que a gente estava com uns 3,5 de juro real de equilíbrio, 3,5, 4, né? Então, o resto é prêmio e na parte longa, acho que assim, você teria que ter prêmios adicionais em função das incertezas, principalmente eleitoral. Se quiser completar alguma coisa, Wix. Acho que a Nath pode fazer a outra pergunta de... Eu acho que a outra pergunta, ela continua falando um pouquinho de juros, né? Eu acho que o Wix pode complementar. A pergunta é a seguinte: em menos de 12 meses, saímos de uma Selic de 2%, Ford Guidance, para uma Selic acima de 10% e implícitas desancoradas. Tem algo que podemos tirar da mesa nesse ano em relação à política monetária? Eu acho que assim, o nosso cenário de política monetária é que o Copom está
terminando, né, o seu ciclo, como o Calabrese colocou, a gente acha que termina em 11,75. Se o cenário estiver um pouco pior, você pode, enfim, dar mais uma, né? 11,75 é mais uma de 100, você pode dar mais uma de 50 e ir para 12,25, mas dada a inflação que a gente tem hoje, os modelos não sugerem Selic muito acima de 12%. Então, assim, em final de ciclo, eu acho que dá para tirar bastante coisa, assim, não vejo muitas coisas diferentes acontecendo na política monetária. O que eu acho que vai acontecer ele vai parar ao redor de 12%, que já é juros para caramba, né? Você pensar, esse 2 para cima de 10, o juro real saiu de -1 para mais 6,5, né? Então, mesmo com cenário de eleição, o Fed mudando política monetária lá fora, o BC está bem adiantado, né? Ele fez um bom colchão aí de juros para aguentar esse tranco, né? E, assim, a política monetária, ela pode tardar, tal, mas uma coisa que a gente sabe é que ela funciona, né? Você sobe os juros e a inflação cai. Alguma hora ela cai. O problema, e aí vai um pouco na resposta do que o Calabrese colocou, é que você tem uma eleição na frente, né? Então, é muito difícil que as implistas... O BC pode fazer o que ele for, entendeu? As implistas vão reagir no final a qual que é o governo 2023, né? A gente não sabe nem qual é o governo 2022. Então, eu acho que, assim, tendo a achar que a gente vai ter poucas emoções na política monetária, né, no Brasil. O cara vai chegar, ele vai subir mais uma de 100, talvez outra de 50, fica mais ou menos nesses 12%, que já é acho que já é um bom amortecedor, tanto dos choques externos, como enfim, acho que das incertezas eleitorais, né? Então, eu acho que tem outra coisa aí também que é importante. Assim, muito do que foi feito, né, lá atrás, e até o que chama a atenção aí na pergunta, né, de forward guidance, assim, isso daí foi num mundo muito diferente, né, de pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. Assim, o mundo está, né, lentamente se normalizando, né? Então, acho que a política monetária aqui, a condução dela deve se normalizar também. E eu acho que o BC já está, enfim, bastante adiantado aí e deve... Enfim, uma coisa é você correr atrás da curva quando você está com a taxa de juros super estimulativa, outra coisa é você ser paciente e ver os efeitos cumulativos, né, nas próprias palavras do BC de ontem. Você está numa posição bastante restritiva, né? Então acho que dá para se dar o direito de parar, né, e olhar o que vai acontecer. E aí, provavelmente, falando sobre a desinclinação, né, você vai ter uma definição. Você vai ver, a curva tem que ficar inclinada, né, quando você está nesse ponto do ciclo, se você tiver um cenário meio Dilma, né, um cenário que não vai ter equilíbrio, a dívida vai ser aquela dívida explosiva, aí você vai para... Aí você não sabe onde que vai parar a longa, né? Em algum momento, mesmo você falando, o juro neutro é 3, é 4, é 5, ainda é abaixo do que está. Então, uma vez você tirar da incerteza e falar assim, bom, o Brasil não vai explodir, ele vai ter, mesmo que seja aquele equilíbrio pior, uma dívida aí que é alta, mas ela não é explosiva, aí você tem que caminhar, né, para o seu neutro. Então, em algum momento, você tem que ver você tirar, né, é normal nessa parte do ciclo. No entanto, eu acho que essa desinclinação vai demorar para acontecer, porque você tem esse evento no meio, que é a eleição. Então, é isso. Obrigada, Luiz. Tem uma pergunta agora referente à parte de bolsa, né? Dados os níveis atuais de preço e posicionamento técnico, resgate dos locais e dos gringos comprando, qual é o risco nos portfólios de ações e por quê? Bom, hoje os riscos são mais na escolha dos papéis dos setores que a gente tem posicionamento comprado e vendido do que direcional, né? Nesse nível aí, já em 113, 114, para nós já seria um nível de realização, depende muito dos estrangeiros, mas como eu acho que os estrangeiros não vão continuar no mesmo ritmo a partir do momento em que o nosso price earning chegar um pouco mais perto dos demais emergentes, o nosso direcional está em torno de 5%, 5,5%, 4,5% Brasil, 1% lá fora, mas com gross de 30%, ou seja, temos aqui na parte de Brasil uma alocação
em ações do setor de energia, os grandes bancos, a parte de commodities, e na parte short, ações menores que dependem mais de crescimento, que vão ter um ano de menos crescimento, menos consumo, até por causa que a renda está caindo por causa da inflação, pseudotechs que acho que foram muito valorizadas quando estava um pouco aquele oba-oba das techs, que também estão sofrendo um pouco. Então, meio que as empresas mais tradicionais quanto as empresas que dependem mais de crescimento. Um pouco isso lá fora também, só que lá o posicionamento é parecido para o setor tech, né, as grandes contra as pequenas, mas também a gente tem um pouco mais de bolsa europeia, tá? Na verdade, a gente tem o índice de bolsa europeia e o índice da bolsa italiana em particular, né? A gente acha que a Itália assim, principalmente depois da eleição, com o Draghi continuando como primeiro-ministro e com todo esse dinheiro que está vindo daquele fundo de reconstrução, está possibilitando a Itália fazer assim várias reformas que assim, ela está por muito tempo patinando e o Draghi está conseguindo fazer. Então a Itália está tendo um período meio que transformacional lá, né? Então é um pouco porque a gente gosta da Europa e dentro da Europa achou que a Itália estava assim bastante atrativo. Obrigada, Calabrese. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos não enviada por aqui. A gente fica à disposição, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar para a gente por e-mail, tá? Lembrando que essa apresentação ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Bom, obrigada a todos pela participação e até o próximo call.